E a primeira estratégia que eu utilizei foi a gestão de tempo. Não é uma estratégia especificamente, é basicamente uma área como um todo, mas o que acontece? Eu fiz um MBA aqui na PUC de Minas Gerais, aqui na PUC de Belo Horizonte, e lá eu tive uma aula com um grande mentor meu, que chama Renato Bruno, e ele mostrou, uma das aulas dele foi sobre o tema produtividade. Cara, eu sempre fui uma pessoa mais sistemática, cheio de criação de sistemas, de padrões, e a minha esposa que eu diga. E o que acontece? Eu me apaixonei pela aula de produtividade. Eu falei assim, caramba, que assunto legal, que coisa diferente, como você pode realmente. A gente às vezes controla a nossa questão financeira, controla a nossa, a nossa rotina, a nossa vida profissional, mas a gente não controla de fato, sabe? Eu não tenho noção de como é a minha vida, eu não tenho noção do que vai acontecer na terça-feira à tarde, o que vai acontecer na quarta-feira de manhã, e se acontecer determinado problema e eu tiver que ajustar. Ou seja, eu não tinha parâmetro de controle em relação a como era minha vida. Minha vida era simplesmente deixa a vida me levar. Sabe aquele ditado, deixa a vida me levar? Minha vida sempre foi muito assim. Tanto que eu me perdi na bagunça de estudos, na questão profissional. E além do Renato Bruno, ele me indicou várias leituras, o professor, e uma das leituras foi o do Jerônimo Temel, tá? Que chama Produtividade para quem quer tempo. Então lá ele passa várias estratégias. Mas tá, Fred, e daí? Gerir seu tempo e tal, o que isso tem a ver com a minha saúde? Porque dentro dessa gestão de tempo, onde eu tinha uma roda do tempo, que basicamente é uma ferramenta onde você planeja tudo o que vai acontecer na sua semana, pega todas as tarefas que você tem que fazer, divide dentro de blocos, tipo assim, coisa de casa, coisa profissional, coisa de estudo, pagar contas. Eu começo a dividir tudo, então isso fica mais fácil de eu enxergar, fica mais fácil de eu tomar decisões. E o que isso facilitou? Que a gente sempre ouve, não, tem que, as pessoas de sucesso, elas têm que se dedicar à saúde. Como é que você vai ter sucesso se você não cuida da sua saúde? E eu sempre fui na busca por isso e falei assim, cara, eu sou educador físico, eu tenho que de fato cuidar da minha saúde como minha profissão manda, né? E eu não treinava tão bem, eu não tinha uma certa consistência, eu não cuidava tanto da minha alimentação. E com a gestão do tempo, essa área e especificamente a roda do tempo, eu consegui planejar. Então eu pegava assim, não, vou treinar na segunda-feira às 3 horas da tarde. Ah, não, vou treinar na terça entre intervalo de aula de um aluno para outro. E eu fui planejando a minha semana. Isso fez com que eu conseguisse encaixar os exercícios e não deixando eu tanto dar aquela desculpa de que, nossa, não deu tempo, nossa, não deu para fazer. Ou não, eu comecei a aceitar. E dentro da gestão de tempo, para quem conhece um pouquinho da área ou já ouviu falar sobre várias ferramentas de gestão do tempo, uma das coisas que eles falam é o seguinte: quando a gente usa desculpa, eu não tenho tempo, é simplesmente uma desculpa como se fosse aquela desculpa de criança, ah, o cachorro comeu o meu para casa. Ou seja, uma desculpa pronta, uma desculpa batida, ela não serve. E eu gosto de dar o exemplo da seguinte forma: você fala assim, ah, você não teve tempo para treinar. Nossa, você tá com um dia agarrado, cheio de reunião e tal. Aí você recebe um telefonema e descobre que algum familiar seu tá passando mal e foi pro hospital e que você precisa ir lá. Seja seu pai, seja sua mãe, por exemplo. Você não vai ter tempo? Claro que vai. É uma questão de prioridade. Eu sei que um exemplo muito extremo, mas é o que? Tempo nós temos. O que acontece é que a gente prioriza outras tarefas. Então, muitas vezes, quando você não começou a ter um estilo de vida mais saudável, não se envolve com exercício, não controla a alimentação, simplesmente porque você não prioriza. E tá tudo bem. Agora, você tem que ter entendimento de que você vai ter que priorizar. Então, na minha vida, que não era tão priorizada a questão do exercício, eu consegui começar a priorizar o com a roda do tempo, com essa gestão de tempo, que impactou muito a minha vida, porque eu fui encaixando esses planejamentos, eu fui delimitando que horas eu ia treinar. Obviamente,
E já fica o recado aqui para todas as estratégias que eu vou passar aqui, pessoal, que simplesmente não é assim, né? Ah, eu vou usar essa técnica amanhã e... Não, são tentativas e erros. Muitas vezes eu planejava e continuava usando a desculpa. Muitas vezes eu planejava e não dava certo. Às vezes eu tinha que antecipar um aluno que estava atrasado e falava que não ia. Aí eu treinava no horário dele. E várias coisas foram ajustando. Mas quando você tem um controle, né, entre aspas, um controle, você consegue manusear isso dentro do seu dia. Entendeu? E muita, Fred, mas nossa, fazer o controle todo da minha vida, você já faz. Entendeu? Por exemplo, que horas seu filho vai para a escola? Você já sabe. Que horas que ele volta da escola? Já sabe. Que horas que tem inglês? Quais dias que tem inglês? Quais dias que tem reunião? Quais dias que tem que pagar conta? Como é que é essa segunda-feira? Nós somos frutos de hábitos. Já falei isso em diversos vídeos e sempre falo. Nós somos frutos dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos diários. Tá ok? Então, às vezes você faz essa gestão de tempo, só que a mente falha. E quando a gente coloca dentro de uma planilha, dentro de uma folha, dentro de um papel que seja, fica mais fácil você visualizar, fica mais fácil você ter as informações e você elaborar as estratégias de acordo com o seu dia ali, com a necessidade. Nossa, a semana tá apertada. Nossa, eu vou colocar o treino logo de cara, no início do dia, porque senão deixar para mais tarde eu vou falhar. Faz sentido isso para vocês? Então é muito importante o planejamento. Foi muito importante para mim e eu afirmo que é muito importante ter um planejamento, ter uma ferramenta de gestão de tempo. Dentro da própria gestão de tempo, eu descobri o Pomodoro, e o Pomodoro eu já ouvi, uma técnica, tá? Pomodoro é uma técnica que eu aprendi e vi em diversos livros. Olha, basicamente da onde surgiu essa ferramenta não vou saber falar, porque eu já vi de tantos lugares, mas basicamente era o seguinte: Pomodoro é um termo italiano, tá ok? Que se refere a tomate, tá ok? Então o que acontece? Para o controle do molho ou do macarrão ferver ou algo assim, sempre colocava um reloginho, um cronômetro de determinado período de tempo, de 10 minutos, 15 minutos. Aí o seguinte, colocava lá, na hora que dava o tempo, tava lendo meu livro, levantava e ia lá e o macarrão tava pronto, porque eu já sabia a técnica de quanto tempo era, eu só colocava no cronômetro. Simples assim. E até que alguém resolveu focar em determinada tarefa durante esse período de tempo. Então a técnica Pomodoro, dependente de onde ela venha e qual a sua história, a aplicação dela, que é adaptável e tal, é basicamente você controlar o tempo que você vai focar em determinada atividade. No próprio Google, gente, tem uma... Se você for na extensão, se você tiver usar Windows e tal, você vai nas extensões, lá tem um Pomodoro, da própria ferramenta do Google, onde você aciona ela e você bloqueia os outros sites. Você seleciona lá o que você vai bloquear e você tem que focar naquelas tarefas. Algumas empresas eu sei que também utilizam. E o que acontece? A técnica Pomodoro consiste em focar numa atividade durante o período de tempo. Por que eu falo durante o período de tempo, não um tempo preciso, tipo 10 minutos, 15 minutos, 25 minutos? Porque eu já vi a aplicação dela de 10 minutos e já vi de 50 minutos. O que é importante é você focar em uma determinada tarefa e controlar o tempo daquela. Então eu coloco um temporizador. Eu utilizo assim, 25 minutos focado em determinada tarefa e 5 minutos de pausa. Então eu vou ler o livro. Eu pego o livro aqui, pá, coloco a minha musiquinha. Eu adoro ler, ouvindo música tipo de meditação, música ambiente, e eu ligo o temporizador ali, 25 minutos. Liguei o temporizador, esqueço do tempo, eu tô focado no livro. Eu sei que o meu tempo, quando acabar, eu vai apitar, eu vou simplesmente guardar o meu livro e vou para outra atividade. Eu tenho 5 minutos para ir no banheiro, para beber água. E naturalmente a gente vai condicionando. Então hoje para mim o Pomodoro, eu falo, nossa, que chato e tal. É uma ferramenta muito importante para aumentar a sua produtividade, aumentar a sua capacidade de foco e você acaba se acostumando. É libertador, não é disciplina, gente. Isso é uma ferramenta que vai te ajudar na disciplina. Ferramenta é libertador. A disciplina
ela é liberdade e não prisão. Então, nossa, você tá preso aí, tem que fazer o Pomodoro? Muito, muito pelo contrário. Eu sei quantos Pomodoros, eu divido meu dia em várias tarefas em Pomodoro. Fazer um vídeo, óleo de Pomodoro. Eu separo, não, eu vou fazer 2 vídeos. Eu brinco com o Pomodoro. Eu pego 2 Pomodoros, junto 50 minutos, depois eu tenho 10 minutos de folga. Posso dormir, posso fazer o que for. Fiz 4 Pomodoros, que eu acho que é o máximo que eles recomendam fazer, tipo assim, de uma forma seguida. Você tem que dar uma pausa maior. Aí eu jogo meu videogame, eu vou fazer outra coisa, vou bater um papo. Então, isso é muito importante. Legal, Fred, a técnica Pomodoro. Tá, como é que eu aplico ela na minha saúde? Durante a pandemia, eu já vinha, a técnica Pomodoro, a gestão de tempo, são ferramentas que eu já utilizo há muito tempo. Tá? Então eu fui aperfeiçoando do meu jeito. Tanto que eu falei que eu junto 2 Pomodoros, faço 50 minutos de foco ali, depois 10 minutos de recuperação. Isso é adaptável, tá bom? Tem gente que começa com 10 minutos, tem gente que faz com 10 minutos. Tá? Então adapte a sua realidade. Todas as ferramentas que eu passar aqui para vocês, todas as estratégias, eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Mas no início da pandemia, lá no foi o quê? 2020, né? E eu em casa, aquela preocupação toda, não sabia como que ia fluir o mundo, como que ia dar sequência, como que eu ia voltar da aula, como que eu ia para a academia. E em casa, era muito difícil treinar. Embora eu tivesse os equipamentos e tal, minha cabeça não estava num momento legal. Muito ansioso, muito estressado, aquele medo, aquela insegurança. Aí eu falei assim, gente, preguiça de treinar. Acho, vou treinar um Pomodoro ali. Como assim treinar um Pomodoro? Eu pegava ou montava determinado treino, ou às vezes eu não queria montar treino, eu pegava o treino de outra pessoa, de um próprio aluno, às vezes de uma plataforma digital que eu achava no YouTube e tal. Eu falei assim, já que eu tô em casa, tô com preguiça, vou fazer um treino diferente. E a aula poderia ser de 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Eu falei, vou fazer um Pomodoro de atividade, um Pomodoro de exercício. Eu fazia 25 minutos, na hora que eu colocava a música. Na hora que a música era interrompida pelo despertador, eu parava e beleza. Eu fiz meu Pomodoro de exercício hoje. Faz sentido isso para vocês? Ah, Fred, mas é um pouco treino e tal. A gente vai entrar numa outra questão. Mas dentro do meu universo, aquele momento que eu estava vivendo do início da pandemia, treinar 25 minutos para mim, numa área pequena, com a minha cabeça ruim, era, assim, mais do que 1 hora. Valia muito. Eu saía suado, tomava um banho e beleza. Simples assim. Então eu comecei a aplicar a técnica Pomodoro nos meus treinos para me incentivar a treinar. Eu falei, vai acabar rapidinho mesmo, tô acostumado. Faz sentido?